Olá, povo de Deus abençoado do Ministério de Toronto, em Bragança. Estamos aqui nesta manhã de domingo, 7 de junho, voltando com a nossa escola bíblica da família. Escola abençoada, escola em que a bandeira que defendemos é a bandeira do Evangelho, a bandeira da Palavra de Deus, do ensino bíblico, da doutrina dos apóstolos, a doutrina do Senhor. Gostaríamos que tivéssemos as nossas aulas presenciais, como de costume, mas infelizmente, por conta desse tempo de pandemia, desse tempo em que nós precisamos nos sujeitarmos às orientações de segurança para o nosso bem-estar físico e emocional, nós estamos tomando a decisão de voltarmos com a nossa escola bíblica nesse método através das redes sociais. E eu quero neste momento dizer para você se inscreva aí no nosso canal no YouTube, você faça o seu like e você compartilhe com seus amigos, com seus familiares, envia nos grupos de WhatsApp, porque nesta manhã nós vamos ter uma palavra que é muito relevante para esse tema, é uma palavra atual. O estudo dessa manhã é um estudo que nós já tivemos o privilégio de sermos ministrados aqui na Escola Bíblica da Família, na Toronto, e por conta deste cenário em que estamos vivenciando, acho relevante a gente poder tocar no assunto, só que aplicando essa palavra sobre o contexto da pandemia em que estamos vivendo nesse tempo do Covid-19. Nossa revista, uma revista que nós já utilizamos anteriormente, Sentimentos que Aprisionam a Alma, foram ministrações abençoadoras para a nossa vida, para o crescimento espiritual da igreja. E aprove ao Senhor, nesta manhã, a gente poder estar trazendo novamente, relembrando acerca do assunto, mas aplicando dentro desse contexto pandêmico que nós estamos vivendo nesse tempo. O assunto que iremos estudar nesta manhã é medo, a moenda do maligno. Medo, a moenda do maligno. Gostaria que você estivesse aí com essa revista, se você participou dos estudos, que alguns meses nós tivemos o privilégio de podermos desfrutar de todo o conhecimento que nos foi passado, eu te aconselho a acompanhar, alguns pontos vão ser mencionados da lição, outros vou estar trazendo através de algumas informações que eu fui coletando nas pesquisas que fui fazendo e tudo mais, tá bom? Gostaria que nós fizéssemos a leitura do texto base que nós temos para esta lição. São dois textos bíblicos base para o nosso estudo dessa manhã. E o primeiro nós encontramos no livro de Salmo, o Salmo 55, do versículo 1 ao 7 e o versículo 22, e também Salmo 56, dos versículos 3, 4 e do 10 ao 13. O Salmo 55, do versículo de 1 a 7 e o versículo 22 diz assim: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. Meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba,
voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Segundo texto, nós encontramos em Salmo 56, os versículos 3, 4 e do 10 ao 13. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz dos viventes. Glória a Deus! Que palavra maravilhosa, queridos! Que palavra abençoadora! Que palavra sustentadora! Que palavra essa que é poderosa para produzir fé em nossos corações. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nesta manhã de domingo, estaremos ministrando sobre medo, a moenda do maligno. O texto áureo da nossa lição, texto de ouro, nós encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, parte B, e o versículo 15, que diz assim: Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quem participou das mesmas coisas, né? Segundo o texto, nosso amado Jesus, nosso capitão, o autor e consumador da nossa fé. Jesus vivenciou todas as coisas, sofrimentos, dificuldades, tentações, provações. E isso para quê? Para que ele pudesse nos livrar daquele que tinha o domínio da morte, que era Satanás, que matava os homens por conta do pecado. Mas aprove ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz do Calvário e a sua ressurreição ao terceiro dia nos trouxe vida e vida em abundância para que possamos desfrutar de tão grande dádiva de Deus. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. É um tempo de pandemia do Covid-19, e nós temos percebido nesse tempo que muitas pessoas, as famílias, têm sido terrivelmente atingidas e afetadas pelo medo. O assunto que diz que o medo é a moenda do maligno. O que é a moenda? Uma máquina de moer, nada mais que isso. Mas uma máquina de moer, ela pode fazer um grande estrago naquilo que é introduzido. Quem conheceu aquela antiga máquina de moer cana pode dizer muito bem como a cana, ao passar por aquela moenda, por aquele aparato, como ela sai, né? Como ela se encontra ao ser introduzido ali. Apenas o bagaço.
É exatamente isso que o medo faz com aqueles que são assaltados, com aqueles que têm a sua ousadia, a sua coragem roubada pelo medo. O medo ele tritura, o medo ele pode moer. O medo, quando ele domina o ser humano, ele é capaz de fazer com que nós nos sintamos como se os nossos ossos estivessem sendo triturados, nosso sistema nervoso sendo completamente deteriorado. E por conta disso, muitos são levados à ruína total, porque muitos não conseguem reagir, muitos não conseguem se sobressair ao medo, muitos não conseguem suplantar o medo, né? São intimidados diante das circunstâncias da vida, diante das circunstâncias desfavoráveis da vida. E nesta manhã nós temos algumas perguntinhas. Por que sentimos medo? Por que sentimos medo? Qual é o objetivo de nós sentirmos medo? Há algo positivo nisso? Há algo benéfico nisso? Como podemos vencer? Como lidar com o medo? Nesta manhã nós teremos essas respostas. Primeiro, o medo, ele vem dos nossos pais, Adão e Eva. A gente pode observar que Deus ele fez a Adão e Eva e ordenou a eles que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que assim o fizessem, eles morreriam. Adão e Eva acabaram desobedecendo a Deus e tomaram desse fruto. E Deus, quando veio na viração do dia, Adão e Eva perceberam após pecarem os passos do Senhor no jardim e esconderam-se. Eles esconderam-se, ou seja, eles tiveram medo e acabaram escondendo-se do Senhor. Aí a gente percebe que o medo ele se apresenta, ele tem origem naquilo que Adão e Eva fizeram, no que diz respeito ao pecado. Anteriormente a Bíblia não registra, a Bíblia não relata, né, que eles haviam sentido medo em algum momento, mas a partir do pecado, esta emoção se desencadeou-se nos nossos pais. Então eles sentiram medo de Deus, E quando Deus perguntou a eles, onde estás? Eles disseram, ouvi a tua voz, ouvi os teus passos no jardim e me escondi porque estava nu, né? E Deus indaga, quem te disse que tu estás nu? O pecado havia aberto os olhos de Adão, havia aberto os olhos de Eva e, infelizmente, muitas outras circunstâncias, né, nos sobrevieram por conta, né, do pecado, da desobediência deles. O medo. Qual é a razão de sentir medo, a razão primária? O medo ele é saudável? O medo ele pode trazer benefícios? Sim. O medo, dentro da sua normalidade, ele é saudável, porque o medo ele te leva a ser cauteloso quanto às escolhas da vida. O medo te faz ser zeloso, o medo te faz não ser precipitado em determinadas circunstâncias que nós vivenciamos nessa vida. O medo ele faz com que nós sejamos inibidos, né, a alguma situação. Então, o medo dentro da sua normalidade, dentro de um equilíbrio, ele é benéfico. Ou seja, alguém que dirige
e por conta do medo, ele pode ser cauteloso e não passar, né, dos limites, não passar da velocidade, porque ele tem uma esposa, ele tem uma família, que se não estiver presente com ele naquele momento, mas está em casa e ele tem o desejo de reencontrá-los outra vez. Então, por isso, o medo acaba fazendo com que ele seja limitado, com que ele seja cauteloso, com que ele seja prudente. Essa é a palavra, prudência. Que ele seja prudente e dessa forma não extrapole, dessa forma não esteja passando do limite. E assim, uma série de situações que pode fazer com que nós tenhamos cautela. Mas como sabermos quando esse medo dentro da normalidade ele foi rompido, né? E nós entramos em um estado de desequilíbrio, um estado de apavoramento, um estado de terror. Isso pode acontecer se não for controlado, se não for suplantado. Aí você pergunta, pastor, é possível que nós controlemos, é possível que nós tenhamos condições de controlar esse sentimento? É possível que nós tenhamos capacidade de nos equilibrar emocionalmente, não deixando que o medo se transforme em algo crônico, se transforme numa fobia? É possível sim, é possível. Claro que nós precisamos recorrer ao auxílio de Deus, claro, precisamos confiar em Deus, né? O texto aqui que nós lemos, o texto base, fala que Davi, embora temendo os seus inimigos, mas ele confiava, né, no cuidado de Deus, ele confiava na proteção do Senhor. Então, está sim sob a nossa responsabilidade. Abaixo de Deus, nós temos condições sim de controlar o medo. Salomão, escrevendo em Provérbios 4, e versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, o medo, ele atinge o ser, o nosso íntimo, e acaba fazendo com que alguns malefícios, né, sejam desencadeados na nossa vida. E por conta, né, queridos, de tudo o que nós temos vivenciado esses dias, né, nós estamos aí alguns meses vivenciando todo esse cenário pandêmico, nós temos percebido que muitas pessoas têm sido afetadas pelo medo. Eu tenho percebido que muitas pessoas, dentro da normalidade, se prepararam, né, se sujeitaram às orientações, né, de usar máscaras, de usar álcool gel, de se isolarem, de não estarem em meio às aglomerações, fizeram tudo direitinho e estão escapando, né, de serem infectadas pelo Covid-19. Conseguiram, né, se mantiveram em suas casas. O fato de que aqueles que trabalham, né, no município, no estado, são professores, trabalham em órgãos que puderam paralisar as suas atividades, deixando com que seus funcionários estivessem em casa, se guardando junto com a família. Por conta disso, acabaram, né, livrando-se do Covid-19, livrando-se da infecção. Mas, por outro lado, foram atingidos mentalmente, foram atingidos nas suas emoções, porque não conseguiram passar por esse momento no sentido de suplantar o medo. Foram tomadas pelo medo, tiveram sua paz roubada, tiveram sua alegria roubada, né? O medo acabou triturando,
né, ao seu sossego, a sua confiança e até a sua fé. E nesta manhã, nossa palavra, né, é com o objetivo de fazer você compreender que você é capaz de vencer, que você é capaz de se sobressair em meio a tudo isso aí. A gente tem vivenciado dias verdadeiramente complicados, as notícias, né, de mortes, as notícias de que as pessoas estão sendo infectadas, né, foram muito pesadas. Tivemos, infelizmente, né, que conviver com a perda de pessoas que tinham a sua importância, né, na sociedade em que vivemos. Perdemos pessoas, né, queridas, amigos, né, pessoas que tiveram um posicionamento, né, relevante dentro da nossa cidade, mas nós precisamos reagir, nós precisamos avançar, né? E dentro deste cenário de pandemia, nós não podemos descartar a ação maligna, a ação do diabo, a ação do nosso adversário. Por isso que a nossa lição ela traz a proposta deste título, né? Medo, a moenda do maligno. Por quê? Porque através desse sentimento e dessa debilidade, dessa fraqueza que o ser humano tem, ele acaba se aproveitando das circunstâncias e trabalhando em cima disso. O apóstolo Pedro, ele nos alerta na sua primeira carta, no capítulo 5, lá no versículo 7, por aí, 8, né? Que nós devemos lançar sobre ele, Jesus, a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Por quê? Porque o medo, antes dele ser desencadeado, nós passamos por esse processo, por esse nível de ansiedade extrema, né? Que é uma inquietação, é uma preocupação que é desencadeada, né? E a gente passa a começar a sofrer por algo futuro, por algo que a gente julga que vai acontecer. E quando isso não é equilibrado, aí nós entramos no nível do medo, no nível do pavor, no nível da perturbação. Mas é possível que nós vençamos, né, todos estes males. Paulo, ele diz, né, que nós não devemos estarmos ansiosos, inquietos, preocupados, perturbados por coisa alguma. Antes nós devemos apresentar as nossas petições pela oração e súplica com ação de graças a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, há de confortar os nossos corações e os nossos sentimentos. Esse é o nosso papel, é buscarmos em Deus a desfrutarmos de uma paz que o mundo não pode nos dar. É fundamental que nesse momento em que tudo ao nosso redor parece que está de cabeça para baixo, tudo fora do seu lugar, tudo desajustado, parece que está fora do controle, né, da saúde, parece que está fora do controle das nossas autoridades, mas eu quero te dizer que ainda que as coisas fujam ao nosso controle, ao controle do homem, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Em meio a tudo isso, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor e ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está atrás da sua presa, ele está atrás daquele que se mostrar fraco em um momento como esse,
ele está atrás de atingir aqueles que estiverem de forma negligente, né, posicionado de forma negligente em um cenário como esse, esperando uma oportunidade, né? O diabo ele espera apenas uma oportunidade para poder tomar a sua presa, né? Então nós precisamos reagir. Você precisa reagir em meio a tudo isso, né? Como eu disse para você anteriormente, o medo, ele, em até certo ponto, é bom, é benéfico. Mas quando ele passa para um nível que tira o teu descanso, tira o teu sono, tira a tua paz, aí já entrou num nível de fobia, e isso não é bom, porque muitas pessoas estão sofrendo, né? Outras já estão vivenciando um estado depressivo, né? Estão vivenciando momentos verdadeiramente complicados, estão, né, traumatizados com tudo isso que tem acontecido. Nós vamos em frente. Nós temos aqui um ponto da nossa lição que diz assim: doenças que são caracterizadas pelo medo, né? E eu quero trazer aqui para o contexto, né, da pandemia, do que nós estamos vivenciando nesse tempo, né, do que tem sido desencadeado nesse tempo, né, em que nós estamos vivenciando todos esses males, né, que infelizmente foram atraídos por meio do Covid-19, né? Não podemos deixar de citar aqui que por conta disso se desencadeou, né, uma crise econômica no nosso país. Muitas pessoas perderam seus empregos, empresários fecharam suas portas e não sabem como recomeçar, né? Estão vivendo realmente tempos complicados. Síndrome do pânico, caracterizada por crises recorrentes e absolutamente imprevisíveis de agonia ou desespero. Vários princípios comportamentais estão envolvidos nessa condição. Então, por conta de tudo isso, dessas crises, né, crise sanitária, crise econômica, crise política, infelizmente, né, fomos afetados, né, muito, estou falando no modo geral, né, o ser humano foi afetado emocionalmente, mentalmente, e estão vivenciando realmente situações complicadas. Eu trouxe aqui algumas informações a respeito do que tem sido desencadeado no que diz respeito à saúde, né, mental, física, espiritual, né, das pessoas. E infelizmente nós temos que falar, nós temos que citar, né, que muitas pessoas, né, que acreditam em Deus, confiam no Senhor, foram assoladas, foram tomadas, né, foram assaltadas. Infelizmente, perderam o equilíbrio. Infelizmente, estão lutando não só contra o Covid-19, mas estão lutando com este mal. Estão lutando contra o medo. Estão tentando superar as crises de ansiedade e não estão conseguindo vencer. E se isso não for vencido, se isso não for suplantado, se isso não for erradicado na nossa vida, né, nós teremos problemas muito maiores aí para frente, né? Há uma fala de alguns especialistas de que o Covid-19 vai passar, mas os resultados negativos e prejudiciais que foram desencadeados por conta dele vai perdurar por muito tempo. Mas nós não podemos aceitar isso. Nós temos armas, nós temos ferramentas, nós temos meios de superar isso, né? Claro, podemos contar com a ajuda de profissionais, né, especializados dentro do assunto, mas não podemos de maneira nenhuma
ignorar que nós temos armas espirituais. Nós temos a oração, nós temos a palavra de Deus, nós temos a paz que o Senhor pode nos dar, nós temos a presença do Senhor na nossa vida, nós temos, a confiança de que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou podemos imaginar. Então, eu gostaria de trazer essas informações aqui para você, já que nós estamos em uma aula, eu quero aproveitar para trazer essas informações para todo o povo de Deus e você, amigo, que está tendo a oportunidade de assistir essa aula. Segundo a psicóloga, o problema acontece quando ele é agudo. Que problema é esse? O problema das doenças que têm sido desencadeadas por conta, das preocupações, da ansiedade extrema, do medo que todo esse cenário tem causado, na sociedade, nas pessoas. Como que muitas pessoas estão tendo nesse momento? Elas ficam acuadas, desesperadas com a ideia de morrer, de perder familiares e amigos, de ficar sem trabalho e não ter dinheiro para sobreviver. Também temem ficar socialmente isoladas por muito tempo ou contrair o vírus ao se aproximar de alguém. Essas sensações devem ser interpretadas como um sinal de alerta, pois podem criar ou piorar doenças psíquicas. Um artigo publicado por pesquisadores brasileiros do Revista Brasileira de Psiquiatria, baseado em estudos feitos em tragédias, epidemias e pandemias, inclusive a do novo coronavírus, afirma que quando o medo é crônico ou faz o perigo parecer maior do que de fato é, torna-se nocivo e pode ser o gatilho para o desenvolvimento de problemas de saúde mental. Ele aumenta os níveis de ansiedade e estresse em pessoas saudáveis e intensifica os sintomas das que têm transtornos psiquiátricos pré-existentes. Ainda segundo o documento, durante epidemias, o número de pessoas que desenvolvem distúrbios psíquicos tende a ser maior do que as que são afetadas pelo processo infeccioso. É possível que estas condições possam evoluir para transtornos psiquiátricos depressivos, ansiosos, incluindo crises de pânico e estresse pós-traumático, psicóticos e paranoides e até suicídio. Se não bastasse, tragédias passadas demonstraram que os problemas de saúde mental podem ser mais duradouros do que a sua causa. Ou seja, o evento trágico passa, mas os males emocionais não vão embora. E não é só isso, o corpo também sofre com o medo que estamos vivendo. De acordo com Maria José Vieira, médica do serviço de check-up do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e especialista em psicossomática, quando o medo é intenso, ele desencadeia sintomas como taquicardia, dor de cabeça, aumento da pressão arterial e alterações da pele. Com o tempo, pessoa pode desenvolver doenças como hipertensão arterial, coronariopatia, diabetes e até câncer. Isso ocorre porque o temor exagerado do que está por vir altera o sistema imunológico. Quando vivemos um medo que nos joga para o futuro, desenvolvemos a ansiedade. Isso é persistente. Aí podem aparecer vários sintomas físicos semelhantes aos do estresse, como úlcera no estômago e no duodeno e gastrite. O corpo inteiro pode sofrer com isso, enfatiza a médica. A pessoa também pode ter uma angústia profunda, rompantes de raiva e agressividade, alterações na memória e na criatividade e pensamentos repetitivos e até pegar uma gripe e confundi-la com o Covid-19. Veja só, tudo isso pode ser desencadeado por um medo que se agigantou na vida das pessoas. Medo este
que poderia ter sim sido evitado. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo em meio a tudo isso, mas nós podemos vencer isso, gente. Nós não podemos aceitar que tão grande mal venha trazer prejuízos ainda maiores para a nossa vida, né? Se observa aqui, né, na apresentação do material, que embora o Covid, embora a pandemia do coronavírus ela cesse, mas uma outra pandemia já está sendo desencadeada e que pode durar por muito tempo, né? Isso nós não queremos. Isso pode ser evitado numa busca, né? Uma busca por Deus, numa busca por uma cura sobrenatural, né? Deus ele é poderoso. Deus é poderoso para fazer tudo isso. Infelizmente, nós fomos afetados pela quantidade de informações, né, maléficas que nós recebemos por conta dos telejornais, do noticiário, né, nas redes sociais. Nós temos nos enchido de coisas ruins. Parece que as vitórias que nós temos presenciado em meio a esse cenário, parece que elas não impactam tanto a nossa vida como as notícias ruins. O ser humano é tendencioso, a gente sabe disso. O ser humano é tendencioso a ser impactado por informações, né, que acabam chocando, informações ruins, informações destrutivas. O que os jornais fazem ao longo de toda a nossa história, né? É trazer notícias que acabam trazendo um impacto maior na sociedade, né? É violência, né? É morte, é desgraça, e a gente vai recebendo tudo isso. Parece que quando a gente observa as coisas ruins que são noticiadas, né, e a gente transmite elas, a gente anuncia, a gente propaga essas notícias com mais veemência, com mais força do que as notícias positivas, as notícias boas. Embora nós temos verificado, nós temos presenciado aí as pessoas dizendo, né, idoso de 78 anos, de 100 anos, até vi ultimamente uma anciã de 100 anos saindo do hospital curada do Covid. Se anuncia, mas parece que isso não enche os nossos corações de esperança. Porque embora a gente demonstre, né, uma aparente felicidade, alegria, mas parece que em nós não é despertado uma esperança, uma fé que vai além dos limites, além daquilo que está aos nossos olhos. Nós somos levados a encher o nosso coração de coisas ruins, daquilo que é pessimista, daquilo que é derrota, daquilo que é um fracasso. E a gente acaba sendo tomado pelo medo da morte. O medo da morte é que desencadeia todos os outros medos que nós possamos sentir. O medo de morrer. Estamos com medo do vírus. Este medo do vírus faz com que nós tenhamos medo da morte. Infelizmente perdemos a nossa paz, perdemos a força, perdemos o poder de olhar para frente, né? De olhar para as notícias boas que tem, mas elas não estão entrando, elas não estão fazendo morada em nosso coração. Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você tem guardado a palavra no coração? Você tem permitido que a palavra esteja no teu coração, guardando, blindando? Salomão disse para guardarmos o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida.
Então, tem muita coisa aí para nós nos firmarmos, para nós sustentarmos a nossa fé. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Tem alguma coisa que te dá esperança? Infelizmente, eu posso estar falando aqui com pessoas que perderam o pai, perderam a mãe, perderam um filho. Isso é triste. A gente precisa lamentar, a gente precisa fazer os dias de luto, a gente precisa chorar a dor da perda, a gente precisa derramar, a gente precisa expressar sim. Mas você não pode levar a vida inteira presa, aprisionada em uma circunstância que precisa ser superada, precisa ser vencido. O que tem que te dar esperança? Que você está vivo, que você tem uma vida pela frente. Pessoas foram roubadas dos seus sonhos. Pessoas planejaram uma viagem com um ente querido e não vão poder fazer essa viagem, infelizmente. E eu gostaria muito de poder te dizer ou trazer uma resposta para você, por que Deus permite que alguns morram e que outros permaneçam, como é o caso dessa anciã de 100 anos, que me alegrou muito vê-la saindo do hospital, voltando para casa. Mas eu não tenho essa resposta específica e poder te dizer por que Deus permitiu que aquela pessoa que você amava fosse arrancada de você. E por que outras Deus mantém vivo. A única coisa que eu posso te dizer é que os desígnios de Deus são inquestionáveis. Se nós verdadeiramente acreditamos em Deus, confiamos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, cabe a nós somente acatar, aceitar os desígnios do Senhor. O que eu posso te dizer em relação a isso é que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E os seus caminhos também são mais altos do que os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus e os seus caminhos em relação aos nossos. Infelizmente, eu não tenho a resposta para dizer por que Deus permitiu que o seu filho partisse desta vida. Seu pai, sua mãe, seu amigo, seu primo. Mas o que eu posso te dizer é que nós não temos a capacidade de questionar Deus. Nós não temos a capacidade de confrontar Deus, querer respostas para tudo. Deus é maior. E o fato de nós estarmos vivenciando tudo isso não significa que Deus nos abandonou, que Deus nos desamparou. Seu amor está acima de qualquer coisa. A prova desse amor é que Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A prova desse amor ilimitado de Deus por nós é que Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você quando nós éramos ainda pecadores. Quando nós não tínhamos absolutamente condições alguma de oferecer algo para Deus que pudesse enaltecer o seu nome. Nós vivíamos uma vida de derrota, de fracasso.
e desgraça total. E ainda assim, Ele nos deu o que Ele tinha de mais precioso, que era Jesus Cristo, seu Filho. Então, em meio a todo esse cenário, a gente pode sim recuperar a nossa paz, recuperar a nossa alegria, recuperar a nossa felicidade. A gente pode voltar a planejar, mas nós precisamos vencer o medo. Pastor, como é que eu posso vencer o medo? Como é que eu posso vencer o medo? O melhor antídoto para o medo é a fé. É a fé. O melhor antídoto para nós vencermos o medo nesse tempo é a nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não estamos vendo. O que você espera do amanhã? O que você espera vivenciar daqui a alguns meses? Você ainda sonha em poder desfrutar da felicidade? Então a tua fé precisa te levar a isso. Mas é a tua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é a única coisa que pode nos salvar do desespero. A fé em Jesus Cristo é a única coisa que pode nos salvar do desespero. A nossa fé em Jesus é o único antídoto que pode nos fazer vencer o medo. É o único. Porque muitas pessoas vão precisar, além de recorrer a um especialista, mas vão precisar confiar no poder de Deus para livrá-las deste grande mal que acabou acometendo sua vida, o medo. Além de você ter que lutar contra o Covid-19, você está tendo que lutar contra a ansiedade, contra o estresse, contra os traumas, contra o medo. São gigantes que precisam serem derribados. Mas você só vai conseguir vencer se você tiver uma vida alicerçada em Deus. Você precisa confiar em Deus em meio a tudo isso. Tudo diante dos seus olhos pode ser desfavorável nesse momento. E você pode dizer, não vejo possibilidade alguma de voltar a ser quem eu era. Não vejo possibilidade alguma de voltar a sorrir, de voltar a ser uma pessoa alegre, feliz. Quero te dizer que é possível. O Senhor, Ele restitui o que foi perdido. Deus pode fazer isso. Deus é poderoso para restituir o que foi perdido. Eu quero te dizer que grandes homens da Bíblia que estão registrados nas páginas das Escrituras Sagradas tiveram medo. Elias teve medo da perseguição que foi imprimida contra ele, o profeta Elias, que orou a Deus e fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício. Orou a Deus e Deus fez com que os céus fossem cerrados por 3 anos e meio, e depois deu chuva. Esse mesmo homem teve medo da ameaça de uma mulher chamada Jezabel, a ponto de Elias desejar a morte, a ponto de Elias achar que estava sozinho, que não havia ninguém ao lado dele para que pudesse ajudá-lo a vencer aquele momento, até que Deus se manifestou para ele, fez cair sobre ele um sono profundo,
E quando ele acordou, havia alimento para ele se alimentar, havia pão ali para ele se alimentar, água. E após se alimentar, Deus disse para ele: agora te levanta, porque o caminho ainda é longo para ser percorrido, Elias. E Deus está dizendo para você aqui nesta manhã de domingo, dia do Senhor: te levanta, levanta-te, porque a estrada é longa ainda para você caminhar. E eu tenho bênção para a tua vida, eu tenho vitória para a tua vida. O exército de Saul estava aterrorizado com Golias, que ameaçava aquele povo por um período de 40 dias, fazendo ameaças, até que Davi apareceu. Eu acho que Davi não teve medo. Eu acho que Davi, ele estava tomado por uma coragem, por um espírito de ousadia sobrenatural. As Escrituras não detalham, não especificam esse detalhe, se Davi teve medo, mas ela achou relevante destacar o medo dos exércitos de Israel, medo de Saul. Nenhum homem teve coragem de enfrentar Golias, mas Davi se propôs, porque a sua confiança estava em quem? Em Deus. E ele dá conta a sua história. Quando um urso, quando um leão toma um dos cordeirinhos de meu pai, eu saio atrás e arranco da boca do urso e do leão aquele cordeirinho. Davi, assim como venceu o urso e o leão, os predadores que arrastavam as ovelhinhas, ele tomou aquele episódio para a sua vida para dar esperança a ele. Lembra do texto que eu citei aqui, de Lamentações 3? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que dava esperança em Davi para que ele vencesse Golias ali, para que ele enxergasse a possibilidade de vencer Golias? Claro, a confiança em Deus, mas aquilo que ele havia vivenciado, no que diz respeito a resgatar da boca do urso e do leão os cordeirinhos. Quantas vitórias Deus te concedeu? Quantas circunstâncias de livramento Deus te deu? Será que Deus perdeu a sua força, perdeu o seu poder? Será que o amor de Deus já não é mais como antes em relação a você? O amor de Deus é incondicional. Jesus sentiu medo, mas o medo não o dominou. Lá no Getsêmani, quando ele levou os discípulos, os apóstolos com ele, e deixando ali 8, levou mais adiante 3, Pedro, João e Tiago, e disse: fiquem aqui, que eu vou mais adiante orar. E o texto de Marcos diz que Jesus começou a sentir medo. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então Jesus sentiu medo. Ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes. Quem ora 3 vezes, ele está insistindo com alguma coisa. Até que ele entendeu que a vontade de Deus era soberana, era melhor, como continua sendo em relação a todos nós. Então ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, o versículo diz que Jesus ele temia alguma coisa. Ele temia, mas ele venceu o medo. Ele não se deixou abater o medo. O medo fez com que ele avançasse para o seu propósito. É possível que, quando ele teve medo, ele estivesse tendo visões da sua luta no mundo espiritual, na cruz, do sofrimento. Porque se ele teve medo, não foi como Deus, mas na sua humanidade. Ele sofreu tudo aquilo que nós sofremos. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então isso me dá respaldo para acreditar que realmente Jesus teve medo. Mas o medo dele não travou. O medo que ele sentiu não o paralisou em relação ao propósito que ele deveria alcançar. O medo faz isso, gente. O medo nos trava. O medo nos paralisa e é isso que não pode acontecer. O medo não pode paralisar a nossa fé. O medo em meio a este cenário não pode nos travar, nos impedindo de avançar, de olhar para o nosso futuro. Deus tem um futuro para nós. Em Jeremias 29, enquanto o povo estava na Babilônia, cativo, Deus disse: porque eu sei os pensamentos que penso ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu preciso acreditar que Deus continua sendo o mesmo. Que assim como Deus pensava pensamentos de paz e não de mal para o seu povo, e quando os 70 anos se cumpriram, Deus tirou o seu povo do cativeiro, trouxe de volta para a sua cidade, eu preciso acreditar que Deus não mudou. E a Bíblia me afirma isso. A Bíblia me garante isso. As Escrituras me dizem que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós precisamos reagir agora. Ou você vai esperar ser acometido por todas essas mazelas aqui, para depender de um profissional, faz parte, e eles estão aí realmente para nos ajudar, mas nem sempre se resolve, embora eles sejam extremamente capacitados para tratar. Mas a gente não pode ignorar que os médicos, psicólogos, psiquiatras já orientam as pessoas a recorrerem ao espiritual. E o espiritual que eu tenho para te apresentar aqui não é qualquer espiritual. É um espiritual que te leva a Cristo. É um espiritual que te leva a Deus, a depender de Deus. Eu te desafio a vencer o medo hoje. Eu te desafio a sair desse teu mundo que você se fechou com medo do amanhã, com medo do futuro, com medo do que vai ser daqui para frente. Desabrochar. Começar a trabalhar para isso. Não vou dizer que você vai vencer isso hoje, amanhã, mas você tem que começar a olhar para frente. Você tem que começar a vislumbrar um alvo a ser alcançado. Ou você vai querer viver lamentando, chorando, amedrontado o resto da sua vida? Não. Deus não nos chamou
e não nos deu um espírito de medo, de covardia. Não. Deus não nos chamou para caminharmos covardemente. Nós precisamos vencer o medo. O medo da morte, inclusive. A morte é natural. A morte faz parte da nossa vida. Eu não quero morrer. Você também não quer morrer. Mas nós não podemos viver com medo da morte. Como o pastor Elias falou em uma das suas lives, a morte é um traslado para um nível muito maior, um nível muito superior, a eternidade. Mas é claro que, por termos confiança na eternidade, e termos confiança que se partirmos daqui, partiremos com o Senhor, isso não significa que nós devemos sermos imprudentes. Será que você acha que há algum lucro no que muitas pessoas têm vivenciado nesse tempo? Conseguiram se livrar do Covid-19, mas foram tomadas pelas crises de ansiedade extremas, por paranoias, foram atingidas mentalmente, suas emoções estão abaladas, perderam a paz, não consegue dormir, não consegue descansar, deita para dormir, mas está pensando em tudo que recebeu durante o dia de noticiário. Morreu 1.300 só hoje, morreu mais 1.300 só hoje. Gente, e as pessoas que foram curadas? Nós não estamos, de forma nenhuma, ignorando as mortes, nos desfazendo das mortes, não. Também tive minhas preocupações e tenho. Cuidei de trazer os meus filhos para a nossa casa, que moram fora. São estudantes, porque entendia que perto da gente estariam bem acolhidos, mais protegidos. Me preocupei e continuo me preocupando com minha mãe, que já é idosa, já tem mais de 70 anos. Mas quase todos os dias estava presente com ela, levando as coisas que eram necessárias para a sua sobrevivência. Preocupado, sim. Teve dias que eu nem entrei na casa, entreguei as coisas e da porta fui embora, só orientei, desinfeta aí tudo. Tive também a minha preocupação normal, o medo normal, equilibrado. Nós precisamos equilibrar as nossas emoções. Sabe quantas vezes eu perdi o sono em meio a todo esse cenário? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Deus me deu a graça de poder dormir, embora estejamos em meio a um cenário tão caótico quanto esse. A minha orientação para você é: se você não tem condições, capacidade de ver o noticiário, de receber as notícias de morte, as notícias destrutivas, os anúncios de pessoas que estão morrendo, de pessoas que perderam família, estão desesperadas. Se você não consegue ver isso e não consegue filtrar, não assista. Vai lá para a internet, vai lá para o YouTube, puxa aí mensagens de esperança, ouve uma boa pregação, aproveita para estudar a Bíblia, enche a tua vida de esperança, de coisas boas. Se você não tem capacidade de ver e filtrar, jogar fora o que é ruim,
Se você não consegue guardar o teu coração, não abra a televisão, não liga a televisão. Isso depende de você. Deus te dá os meios para você vencer, mas tem a sua parte. A tua parte é não ligar a TV se for necessário. A tua parte é sair das redes sociais se for necessário. A decisão é sua. Mas as pessoas preferem estar vendo tudo que é noticiário que vai trazer pânico, vai trazer terror. Observe o que foi citado aqui no estudo desse dia. Que o medo faz nós enxergarmos coisas que não são. Faz com que nós aumentemos ali o conteúdo daquilo que está diante dos nossos olhos, dos acontecimentos. Nós precisamos nos achegar mais ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Queria encerrar, eu tinha muita coisa para falar, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas infelizmente o nosso tempo ele é escasso, gente. Passa muito rápido. Mas eu queria deixar esse último versículo aqui para você. Quero trazer a memória que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Procure lá. Procure lá. Logo mais, às 18 horas, nós teremos o nosso culto online. Pastor Eliezer, mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. Será um dia especial. Teremos a nossa Santa Ceia. Comece a se preparar. Comece a buscar o Senhor. Reúna a sua família. Providencie o vinho, o pão. Cada um ceando na sua casa. Cada família ceando na sua casa. Deus tem vitória. Deus tem bênção. Eu creio que o Senhor vai derramar seu Espírito Santo. Né? Deus vai nos encher de alegria. Através da nossa rede social, através do Facebook, da Toronto, nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, mande para seus familiares, seus amigos, compartilha com eles. Às 18 horas nós estaremos na nossa transmissão online, tá bom? Quero dizer a todos os irmãos do Ministério da Toronto, que como de costume, esse dia nós estaremos aqui reunidos no templo, e os irmãos, a todos aqueles que por fé, a todos aqueles que são movidos por fé, somente por fé, que têm sido dizimistas fiéis, que têm sido ofertantes fiéis, nesse dia nós estaríamos trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas. Mas você pode fazer isso, nesta manhã nós estaremos aqui, os pastores estarão aqui na Toronto, à sua disposição. Se você quiser trazer seu dízimo, receber a bênção sobre a sua vida, a oração, nós estaremos aqui. E a partir das 5 horas também, às 17 horas, nós estaremos também presentes para estar fazendo esse trabalho, tá? Então, querido, que Deus abençoe você, meu amigo, profissional da saúde, médico, enfermeiro, psicólogo, você que está aí na frente de combate, terapeuta, você que está na frente de combate aí, trabalhando para salvar vidas e também está aí com o teu nervo a flor da pele. Eu quero te dizer, tenha esperança, o Senhor é contigo. Você escolheu essa função, essa missão, e Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Quero orar por você para nós finalizarmos esse tempo na presença do Senhor.
Pai querido, nós queremos Te glorificar por esta manhã. E nesse momento eu quero ministrar, Senhor, esta oração sobre a vida de todos aqueles que me assistem, todos aqueles que me acompanham através destas imagens, deste vídeo, que receberam essa palavra em seus corações. Que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja, ó Deus, dando a eles ousadia, capacidade de vencer o medo. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero Te pedir nesta manhã, Senhor, de domingo, dia do Senhor, que o Senhor estenda a sua mão sobre o seu povo. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa o Pará. Abençoa a nossa cidade de Bragança. Que o Senhor seja conosco, assim como o Senhor prometeu aos seus filhos, aos seus servos, quando o Senhor foi assunto aos céus, do Monte das Oliveiras, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creio nessa palavra, recebo no meu coração e Te peço, abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Que Deus Te abençoe.